Que alegria! Bom dia! Terça-feira com uma live poderosa, né? Mais uma. Cadê o meu povo? Bom dia, Jadson, meu amigo maravilhoso, Paula, muito, mas muito bom dia. Gente, que live esperada, né? Como eu admiro essa convidada de hoje e tô muito, mas muito feliz de tê-la aqui conosco. Olha que a Aninha chegando, a Aninha é uma admiradora incrível da Andrea. A Ana mora em Portugal hoje. A Andrea também já chegou por aqui. Henriqueta, maravilhosa. Bom dia, gente. Ó, a Ana dizendo muito esperada. Gente, a Andrea não tem noção de como a gente ama ela. Ela tem dois, né, Insta, se não me engano, ou são três. Só que ela fala muito inglês, né? Eu não sei nada de inglês. Eu fico atrás dos meus filhos. Gente, filha, olha aqui o que ela tá falando. Curiosa, querendo aprender com essa mulher incrível. Cadê a Carlinha? Não vi a Carlinha por aqui hoje. Cleusa, Alê, Andréia, Rosimeldi, só gente linda, essa família incrível. Jane, maravilhosa, minha amiga. Ivânia, sejam todos bem-vindos para essa conversa. Aline. Gente, hoje a Andréia vai responder a gente bastante coisa assim, interessante, tirar nossas dúvidas, né? Será que a gente precisa mesmo de carboidrato para viver? Ela vai dizer isso pra gente e vai trazer muitos mitos, né? Muitas verdades, muitas mentiras que nos contam sobre a proteína. Eu não vi a Carlinha por aqui ainda. Eu vou com Adrian maravilhoso. Bom dia, meu professor de dança, Cris, uma amiga de infância que eu amo muito. Bom dia, linda. Oi, bom dia. Bom dia, meu amor. Eu não estou vendo Não tá me vendo? o essas coisas, viu? Tá. Tá me ouvindo Ele tá. direitinho? Você me vê? Eu tô te vendo. Vou convidar agora a Carla, que eu estou vendo que ela chegou por aqui. Não estou te vendo agora, mas quando salvar a gente se vê. Carla agora entrou, estou vendo a Carla. Quem me vê? Tô Oi, te Andréia! vendo. Eu vejo a Andréia. Eu não estou vendo, gente. Por que, gente, será? É Quem o que você Insta. vê, Andréia? Eu tô vendo vocês todos. Ah, que bom, então tá ótimo. Eu só não vejo a Mi. A Mi não me vê, não? Vejo, só não estou vendo a Andrea. Ah, entendi. Isso Toda vez sempre é está um negócio. acontecendo. Eu não Toda sei o que vez. tá acontecendo. É pra sair e voltar de novo? Não, né? Ou sim? Acho que não, vamos seguir o plano, depois a gente se vê. Quando salva, todo mundo se vê, né? Então O que tá. me importa é esse conteúdo, gente. Primeiro eu quero dizer que é uma honra imensurável ter essa mulher aqui, sabe? Ela se esconde um pouquinho, sabe, da gente. Eu percebo isso. Eu sinto Eu isso aqui ando meio no meu coração. escondida. Ela tem muito para entregar. Quando eu assisto live dela em outros lugares, eu fico assim, bebendo dessa fonte, eu fico esbabacada. Por quê? Eu não sou mulher nada científica. Se vocês me conhecem, quem me segue, eu sou mulher pabuf. Tome isso que dá nisso, faça isso, acabou. E a André é essa pessoa. Gente, é isso e pronto. Como assim? Faça assim. Ela não tem muito mimimi. Então, aqui nossa família também não tem mimimi. Ela tem uma linguagem clara, direta, autêntica, sem muito, sabe? Arrudeio. Então, é algo que eu me conecto porque eu entendo e absorvo tudo que ela fala. Então, eu quero deixar ela dar aqui o bom dia dela, a Carlinha também dá seu bom dia. Sejam todas bem-vindas. Bom dia. Bom dia, querida. Você quer falar um pouco antes? Não, eu só ia dar um bom dia geral, te agradecer por estar aqui. Muito obrigada. Assisti uma live sua quando eu estava me virando carnívora há o quê? Um ano e pouco atrás. E achei o máximo, assim, falei, uau, tem pessoas assim e tal. Então, obrigada aí pela tua disponibilidade aí com a gente. E a gente só quer que você fale, vai falando agora. Então, ó,
bom dia para vocês todos aí que estão, né, tirando um tempinho do dia de vocês para ouvir um pouco sobre alimentação, né? Ver o que essa nutricionista tem para falar. Eu vou falar um pouquinho de mim rapidinho. Eu sou nutricionista, já tem deixa eu ver, peraí. Eu parei de fazer as contas, gente. Tem quase... Ela tem 15 anos, né, gente? Ela não está sabendo fazer lá. Mas assim, quando eu resolvi ser nutricionista, eu era atleta. Então eu foquei muito nessa área esportiva. Tanto é que quando eu me formei, enquanto eu estava fazendo a graduação, eu estava competindo. Quando eu me formei, eu me especializei em nutrição esportiva. Mas depois entrou na minha vida a low carb, a paleo, cetogênica e esse mundo todo. E, por fim, a carnívora, que foi uma novidade para a galera da low carb. Veio depois a questão da carnívora. Mas experimentei todas essas dietas. Hoje... E aí depois eu me especializei em nutrição voltada para low carb, voltada para a saúde e para o esporte. A gente fez uma graduação, foi a primeira que teve no Brasil e tive assim, colegas maravilhosos que fiz amizades fantásticas e os professores, né, que vocês conhecem aí, que são os poderosos da low carb no Brasil, que a gente gosta muito, né? Souto, José Neto, essa galera aí. Marcelo, doutor Marcelo, doutora Janaína, né? Essa turminha é boa, que só agregou, né, para a gente informação e conhecimento, foi maravilhoso. E aí agora, eu, como estilo de vida, adotei, lógico, desde o princípio, antes de eu mudar minha estratégia com meus pacientes, porque eu era nutricionista da batata doce com peito de frango, e, de repente, eu tive que mudar meus conceitos, porque eu comecei a estudar, ver evidência científica, colocar em prática na minha vida, perceber as mudanças benéficas acontecendo, e eu fui e transitei. Foi complicada a transição, porque, né, você já tem paciente que você vem acompanhando. Quando é paciente novo, tudo bem, você põe uma estratégia, ele não está nem sabendo que você mudou, porque ele não fez com você antes. Mas os que já estavam, aí você, né, tem que fazer explicar, olha, está acontecendo isso e isso, eu tenho estudado, vamos fazer um negócio novo e tal, porque, né, nós vamos mudar, a gente não vai mais fazer 8 refeições no dia, agora a gente precisa diminuir isso. E aí foi, né, com o tempo, essas coisas acontecendo e eu, né, migrei. Já tem um bom tempo isso. E, assim, tem alguns anos que eu conheci a carnívora, que é a nossa questão aqui hoje, né, principal, nosso tema. E a carnívora, assim, eu apaixonei, né, porque tudo que eu senti de benefício na low carb, quando eu fiz cetogênica, melhorou. E quando eu fiz carnívora, melhorou mais ainda. Eu falei, nossa... eu achava que não tinha como melhorar depois de uma cetogênica. Mas, assim, a carnívora em si, ela é uma dieta cetogênica, mas ela é mais seletiva ainda. Eu não falo que... Assim, quando eu falo de alimentação low carb, cetogênica, carnívora, as pessoas falam assim, mas é muito restrita. Eu não falo esse nome porque não é restrita, ela é mais seletiva. Você está selecionando mais os alimentos que você vai consumir. Então, você faz mais seleção né? Escolhe mais. Não, agora esse aqui menos, esse aqui foca mais nisso aqui. Então, eu gosto muito da carnívora, me senti, primeira vez que eu fiz, numa energia assim, que eu não consegui explicar. Eu não consegui nem dormir de tão elétrica que eu estava com ela, né? O foco, a atenção, você fica... E sem cansaço, né? Porque assim, eu dormia menos, mas ao mesmo tempo eu rendia mais. Porque aquelas poucas horas de sono que eu tinha, 6 horas, já eram suficientes. Para que uma pessoa que dormia 8, diminuir 2 horas, mas acordava tão disposta, até mais disposta do que antes. Então, foi assim, uma coisa muito interessante. Principalmente quando eu fiquei os primeiros dias só na carne vermelha. Porque tem como você fazer a carnívora ainda mais seletiva ainda, dentro da própria carnívora. Você fazer uma Lion Diet, ou, né, você selecionar... Porque às vezes você pode colocar frango, porco, um torresminho, aí vai uma linguicinha artesanal, sabe? Você vai para não enjoar, porque tem gente que acha que enjoa.
mas tem como você fazer só carne vermelha. Então, fantástico. Só carne vermelha foi maravilhoso. E depois eu apliquei isso com meus pacientes, assim, dependendo do objetivo. Inclusive, por exemplo, agora eu tive um paciente que ele é lutador de Muay Thai, de kickboxing, desculpa, e ele foi para a competição e a gente acaba usando a estratégia para baixar peso. A gente coloca atleta em carnívora, nossa, responde muito bem, ele não perde a parte, tipo a energia mesmo, né? Que o atleta ele precisa se manter com energia para continuar fazendo os treinamentos e ajudando no processo de recuperação entre um treino e outro, porque o volume de treino é alto enquanto ele está se preparando. E aí você entrega para ele nutrientes importantes, então não está faltando nada. E ele, com a energia, vai aumentando, porque ele começa a rodar esse organismo na gordura. E aí ele rende muito mais, ele não tem aquela queda de rendimento que a André, é glicose bom faz. lembrar também de uma coisa importante, né? Que se a pessoa fizer uma estratégia carnívora, mesmo treinando, ela não perde massa muscular, né? Não, principalmente, porque não tem uma dieta que tem mais o que precisa para o músculo do que a carnívora. Sim, né? Não, é que esses dias aí eu postei. Esses dias eu postei um educador físico famoso, né? Global, a nível global. E ele estava falando isso, que a dieta carnívora era um tanto quanto perigosa, porque depois de um tempo, e isso ele falou explicitamente, o corpo começa a degradar os músculos. E eu falei, não, gente, não. Olha só, deixa eu explicar essa parte. Por favor. Primeiro, por que o ser humano estoca energia na forma de gordura? Porque é a melhor forma de estocar energia. É uma forma concentrada, né, com menos espaço do que com a glicose, com uma quantidade maior de energia no mesmo espaço. Então, estocamos energia na forma de gordura. Por que, se a gente estoca energia na forma de gordura, a gente vai usar músculo? Qual a necessidade de usar músculo se a gente tem... a gente faz aquela analogia falando que quando a gente está no verão, a gente junta a lenha. E quando chega o inverno, na hora de a gente aquecer, né, botar fogo na nossa lareira, a gente, ao invés de usar a lenha, a gente pega o sofá da nossa casa e taca na lareira. É mais ou menos isso que as pessoas falam. Por que a gente vai usar músculo se ele tem tanta função no nosso organismo, sabe? Se a gente tem gordura para usar. Não faz sentido. Então, por que algumas pessoas perdem músculo numa dieta? O que acontece é o seguinte. Quando você está fazendo uma estratégia baixíssima em carboidrato, né? uma dieta baixa em energia, né? Baixa caloria, e come várias vezes ao dia, então você não está restringindo carboidrato, você está comendo pouco, várias vezes ao dia. Uma fatia de pão integral, um queijinho branco, né? Uma torradinha, uma geleia, essas coisinhas assim, light, né? Que as pessoas normalmente costumam fazer. Um biscoitinho de arroz. E elas comem, né, de 3 em 3 horas. O que acontece? Ela, toda vez que come, ela faz um estímulo de insulina. Porque o que é insulina? É um hormônio que é liberado quando chega nutriente na corrente sanguínea. E esse hormônio ele vai determinar o caminho para esses nutrientes. Beleza? Normalmente, a função da insulina nesse momento é armazenar. É jogar esses nutrientes para onde tem que ser utilizado e armazenar o que é para ser armazenado. Beleza? Então, assim, se eu estou comendo e toda vez que eu como, eu estimulo um hormônio que é promotor de armazenamento, como que eu vou gastar se eu estou no modo armazenar? Então, para eu conseguir gastar, eu precisaria baixar essa insulina. Só que se eu dou estímulo a cada 3 horas, a insulina não baixa. Igual a glicose no sangue baixa assim, logo depois que você come. Você comeu, sobe aquele monte de glicose no sangue, porque está vindo do nutriente da dieta. E depois tem uma queda. Dependendo desse pico, a queda é brusca. Tá até hipoglicemia. A pessoa está tremedeira, suador, teto preto, essas coisas. Mas é um sintoma que as pessoas chamam de fome, que não é fome. É uma urgência em repor a glicose no sangue. Por que repor a glicose no sangue? Porque você baixou. Porque você estimulou a insulina demais e baixou muito a glicemia. E aí você precisa repor. Como você não tem acesso à gordura, porque quando a insulina está alta, eu estou no modo armazenar e não no modo gastar, eu não consigo acessar minhas reservas de gordura.
Então, eu dependo do que está chegando, entende? Então, ele me gera uma urgência em comer aquela tremedeira, essas coisas, para que eu reponha essa glicose. Beleza. Se eu estou no modo armazenar e não consigo, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um intervalo maior entre as refeições para que eu consiga baixar a insulina, que ela bate 4, 6 horas depois que eu comi, baixar a insulina para que eu aumente outros hormônios e outras substâncias no meu corpo que vão entrar no modo gastar, que é fazer a lipólise, é pegar os estoques que foram feitos, quebrar e transformar em energia para esse organismo. Então, como que eu faço isso? Dando intervalo. Quando a insulina baixa, sobe o glucagon, sobe a adrenalina, noradrenalina, cortisol, tudo isso para fazer lipólise, quebrar a gordura, quebrar glicogênio também, e aí disponibilizar para os tecidos para usarem como fonte de energia, manter a glicemia normal, essas coisas assim. O corpo está gastando energia o tempo inteiro e a gente precisa manter esse corpo funcionando. Então, é assim. Essa urgência em comer, que cai quando cai a glicose, é porque baixou a glicose demais no sangue, a gente precisa ter a glicose normalizada, porque tem que manter enviando glicose para o cérebro. O cérebro, para uma pessoa que é sugar burner, ou seja, ela está no modo utilizando gordura, dependendo de glicose, gordura não, glicose, ela está dependendo de glicose, o estoque nosso é pequeno e eu preciso estar repondo o tempo inteiro. Baixou, repõe. Baixou, repõe. Quando eu estou gastando... E a glicose, ela vai para 2 lugares só. Na forma de glicose, que é para o músculo e para o fígado, tá? Só que só o músculo usa a glicose que chega nele. Você não consegue extrair do músculo essa glicose e mandar para outro tecido. É só o músculo que vai usar. Depois que entrou no músculo, não sai mais. A gente não tem uma enzima que converte ele num formato que a gente consegue exportar para fora do músculo. Então, entrou no músculo, é onde é o maior estoque de glicose no nosso corpo, na forma de glicogênio. Ele estoca ali uma quantidade que a gente não gasta muito isso. Mesmo numa sessão de treino, que usa mais glicose, né, como fonte de energia, que é um treino de alta intensidade, a gente usa no máximo 30% desse estoque. Então, a gente consegue repor fácil com a alimentação ou mesmo com a produção de glicose pelo próprio fígado. E o outro lugar que estoca glicogênio é o fígado, que é pequeno e a quantidade é pequena também. Então, baixou um pouco a quantidade de glicose ali, ele precisa refazer e o fígado mesmo, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso através de aminoácidos e consegue fazer isso através de glicerol também, que é uma parte do triglicerídeo, que é a forma que a gente armazena a gordura. Gente, se vocês perderem, vocês me falam. Eu acho que até eu tô começando a me perder aqui. Continua, André, continua que tá uma aula, top. Então, aí o que acontece? Quando eu tô no modo gastar, que aí meu cortisol aumentou e tal, e a minha insulina tá baixa, meu glucagon subiu e tudo, eu consigo usar esses estoques. Mas meu estoque de glicose é pequeno e só o fígado que produz. Então, quando eu tô rodando, esse meu corpo já está adaptado a usar gordura, depois de um tempo que eu estou fazendo uma dieta baixa de carboidrato, que eu ensinei o meu corpo a usar gordura como fonte de energia, que eu tenho dado intervalos entre as refeições, que eu consiga baixar essa insulina, que ela não fique dando pico o tempo inteiro, que essa falsa fome foi embora, que eu consigo ficar mais estável, né, e comer menos vezes, e que quando eu como, pelas minhas escolhas, e não está dando pico, então não está dando queda, a minha glicose ela oscila, né, no meu sangue dentro de uma faixa de normalidade, então não gera essa urgência em comer, eu consigo me manter estável e rodar na gordura. Quando eu chego nesse momento, eu posso deixar esse intervalo grande, e aí eu entro nesse modo de uso de gordura de forma mais facilitada. Nesse momento, quando eu estou adaptado à gordura, meu cérebro ele passa a usar um terceiro combustível, que não é mais só glicose e gordura. É um produto da gordura que é chamado de corpos cetônicos, ou cetonas, né? Que é a partir da gordura dos ácidos graxos, porque a gente armazena gordura na forma de triglicerídeo. Então, são 3 cadeias de ácidos graxos, né? 3 moléculas, e um glicerol. O glicerol eu mando para o fígado, faço glicose. E essas cadeias de ácidos graxos eu posso usar
como fonte de energia. O músculo usa como fonte de energia, outros tecidos usam, o coração. E o cérebro, ele não usa gordura, porque não passa na barreira hematocefálica. Então, ele só consegue usar glicose ou corpos cetônicos. Então, quando eu entro nesse modo de usar o fat burning, né, usando gordura, meu cérebro passa a usar mais os corpos cetônicos do que a glicose. Então, a minha glicemia, por mais que ela baixe ou oscile um pouco mais baixa do que estava antes, vou dar um exemplo. Eu, como sou certo adaptada já, quando eu faço uma dieta por muito tempo, cetogênica, me mantenho em cetose por muito tempo, a minha glicemia vai ficar a 40, ela fica entre 40 e 50. E é meu normal. E eu faço crossfit, eu faço musculação, eu faço no meu dia a dia minhas coisas normais e sem sintoma. Porque se uma pessoa às vezes chega em 60 de glicemia, ela já tem sintoma. Mas o que causa sintoma não é a quantidade de glicose que está circulando no seu sangue. O que causa sintoma é a queda. Às vezes uma pessoa está com 200 de glicose porque ela é diabética. Caiu para 120, ela tem sintoma. E 120 é muito, mas o fato é a queda, entende? Que o corpo, para ele, é como se alguma coisa estivesse acontecendo muito errada e a minha reserva de energia está caindo muito rápido. É a única que eu consigo usar, né? A pessoa que tem glicose, um monte de glicose ali o tempo inteiro, ela não é fat burner, ela é sugar burn. Então, aquela única energia que ela consegue utilizar está caindo. Então, o corpo acaba fazendo isso. Esses sintomas, André, é o que as pessoas sentem quando sai da Carbolândia e entra numa carnívora, por exemplo. Uma pessoa resolveu hoje iniciar um desafio carnívoro. Então, sai da Carbolândia, comeu ontem à noite pizza, pão, sorvete, e de manhã acorda e começa a comer carne. Esses primeiros dias são esses sintomas dessa queda brusca, que a pessoa fica enjoada, com enxaqueca. Tem outra coisa desanimar. que causa isso. O que acontece? Quando a pessoa, de repente, muda, primeiro que o corpo não está adaptado a usar esse segundo combustível, que é a gordura. Então, demora um tempo para o corpo começar a usar a gordura de forma eficiente. Vai aumentar o número de enzimas, aumentar o número de mitocôndrias dentro da célula, porque você precisa de mitocôndria para fazer a queima da gordura. Então, um monte de coisa tem que ir acontecendo para você se adaptar. Principalmente quem é atleta, que a performance no início cai e depois vai melhorar. Só que nessa queda é porque ainda não está adaptado. Quando ele entra na forma de adaptação, que aí os tecidos já mudaram as preferências pelos combustíveis, deixando sobrar corpos cetônicos para o cérebro, é o momento que o corpo se adaptou para a atividade física na gordura. Mas a pessoa que está fazendo a dieta para emagrecimento, ela mudou. O que acontece? A insulina, que ficava sendo estimulada ali o tempo todo, vai cair. E a insulina tem uma outra função no nosso organismo, que é reter água e sódio. Então, através da aldosterona, ela vai nos rins e faz uma retenção de água e sódio. Por isso que tem tanta gente hoje com pressão alta. E quando ela tira o sal da dieta, não acontece nada. Ela precisa do medicamento. Porque se fosse o sal, o causador, tirava o sal, pronto. Resolvi o problema. Mas as pessoas estão comendo insosso, sem gosto, e continuam tendo que tomar remédio. Então, não é o sal, gente. Não adianta tirar o sal da dieta. Porque não é o causador. O que a maioria das... Existem uma parcela de pessoas sensíveis ao sódio, que é, assim, nem 10% das pessoas que estão com pressão alta hoje. Ok? Tirando essas pessoas sensíveis ao sódio, a maioria tem pressão alta hoje porque está comendo carboidrato demais. Carboidrato eleva insulina e insulina faz retenção. Tirou o carboidrato da dieta, que assim, ou baixou, saiu de uma dieta high carb, que é o que a maioria das pessoas comem hoje, normalmente, e entraram no low carb, até uma paleolítica, ou entraram no cetogênico, mudaram a estratégia, vai sentir, porque vai cair a insulina e vai ter uma perda de água e sódio que estava retido. Não é um déficit, você está só perdendo um excesso e entrando dentro da normalidade. Mas essa queda faz gerar sintomas. Por quê? Não vai só sódio embora, vai potássio, um pouco de magnésio, tentando poupar esse sódio. Então, você tem uma perda de eletrólitos e água.
que a gente chama de desequilíbrio hidroeletrolítico, ok? E hidro de água, eletrolítico de eletrólitos. Eletrólitos são minerais. O que acontece? Esse negócio gera sintomas, essa mudança. E aí, às vezes, dá uma sensação de tontura, sensação de fraqueza, cãibra, constipação, pode dar sonolência, sensação de fraqueza, teto preto, porque diminui a água no corpo inteiro, não só entre as células, dentro das células, mas dentro dos vasos também. Vai diminuir a quantidade de líquido. Diminui a quantidade de líquido, diminui a pressão, que quando aumenta, você pega uma mangueira, você diminui a espessura dela, a água vai passar ali com maior pressão. É o que acontece com as pessoas, que elas aumentam a quantidade de água que está passando ali dentro. Então, ela está retendo o líquido dentro do vaso, está aumentando a pressão ali dentro. Então, por isso, pressão alta, né? E hipertensão arterial. E aí, quando diminui, ela vai ter esses sintomas. Aí, o que a gente faz para reduzir esses sintomas, que acontece principalmente na primeira semana? Porque depois que ela perde essa retenção, ela não continua com esses sintomas. O corpo se adaptou ao normal, que não estar retido. A gente só de dar um pouco de água com sal para essas pessoas já vai ajudar na redução desses sintomas. Eu vou ter que beber água com sal eternamente? Não, principalmente na primeira semana para diminuir os sintomas. Mas algumas pessoas têm, outras não têm, e quando tem um ou outro sintoma, você vai ter tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, esses sintomas iniciais, numa mudança de estratégia, são causados principalmente por esse desequilíbrio eletrolítico. Beleza? Beleza, muito interessante. Vocês entenderam da outra parte? Que eu vou para as perguntas agora. Pode ser? Uma pergunta que não quis calar, André, que a maioria das pessoas que fizeram foram inúmeras vezes, né? Que elas querem saber como eu emagreço mais rápido, que estratégia eu uso, né, na carnívora, porque as pessoas são assim, elas passam a vida inteira, tipo assim, 40 anos fazendo tudo errado, tá sobrepeso, já tentou de tudo, não conseguiu. Mas aí encontrou a carnívora. Então elas querem entrar e tem gente que com 3 dias que tá fazendo a carnívora diz: eu não emagreci 1 quilo, a pessoa fala, eu não emagreci 1 quilo. Está servindo para mim. A balança não diz: gente, quanto tempo você tem de carnívora? 3 dias. Quanto tempo você tem de carnívora? 1 semana. Elas querem resolver tudo que não resolveu uma vida inteira e fica querendo uma estratégia rápida para emagrecer na carnívora. Uma coisa que a gente fala é o seguinte: não é a quantidade de calorias que mais importa, mas a quantidade de calorias importa também. Então, muitas vezes a pessoa ela quer sair de uma alimentação que ela faz 6 refeições no dia e passar para uma carnívora fazendo 6 refeições ao dia. Quer dizer, vai estar comendo sem fome, vai estar falando que a carne enjoa, vai estar falando que o ovo enjoa, mas não é que enjoa, ela não está com fome, ela está comendo porque ela acha que tem que comer. Porque se ela estivesse com fome, ela come até ovo, ela come até carne. Gelado. Mas ela não está com fome. Se ela está selecionando muito, né? É porque ela está com vontade de comer alguma coisa diferente. Ela não está com fome. Se tivesse com fome, comia ovo, comia carne. Entende? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é que, assim, você tá numa dieta e comendo 6 vezes ao dia, coloca ovo e carne, tem um pouco mais de calorias do que, às vezes, sei lá, um iogurtinho zero que ela estava comendo com Queijo branco, uma fatiazinha de pão. Mais ou menos às isso. vezes isso. Você vai comer um steak, tem mais calorias, mas quanto de nutrientes ela está entregando para esse organismo? Entende? Ela está comendo muito mais nutrientes e calorias também. Então, ou então ela acha que tem que enfiar gordura na dieta. Ela começa a fritar o ovo com uma colher de sopa de gordura. Tipo ou banha ou manteiga, ela começa a usar creme de leite no café, ela começa, sabe, a exagerar. E porque pode, porque é da carnívora, ou porque ela quer variar o paladar dela, que ela está com vontade de outras coisas diferentes, entende? Porque ela tinha é muito restrita, não tem variação essa dieta, não tem variedade. Não precisa
de variedade. Se você tiver com fome, você vai comer qualquer coisa. Então, assim, se você parar de se mimar, porque você se mimou até então, porque senão você não estava com sobrepeso ou obesidade. Então, isso foi tudo as suas vontades que você atendeu. Chega um momento que você tem que parar com isso, porque você tem um objetivo, você quer saúde e você quer emagrecimento. Então, você tem que fazer o que é importante de se manter nutrido, porque o ideal é que você parasse de comer, comesse mais nada, e ficasse ali esperando o seu corpo consumir todos esses excessos que você fez. Porque o que você estocou aí foram excessos de energia que você comeu. Agora é a hora de usar essa energia. Só que você tem que manter seu corpo recebendo nutrientes que ele não produz. Tá? Tem algumas coisas que são essenciais. A gente chama essencial porque o corpo não produz. Que são aminoácidos essenciais, porque a gente precisa manter nossas estruturas. A gente está o tempo inteiro renovando células. Tá? Seu corpo não é o mesmo de 2 anos atrás. Todas as suas células foram renovadas. O tempo todo a gente está renovando. Você não tem nenhuma célula no teu corpo que você tinha quando você nasceu. Então, mudou tudo. Está tudo renovando. E a gente precisa de aminoácidos essenciais para essas estruturas. De ácidos graxos essenciais também, que são gorduras que também tem que vir da alimentação. E vitaminas e minerais. É isso que o seu corpo precisa. Energia também. Por que os animais se alimentam? Para extrair do meio energia e matéria. Matéria, nutriente, energia e caloria. Ok. Mas seu corpo está cheio de energia. Para que você quer energia? Se pudesse consumir nutrientes sem calorias, seria maravilhoso. Mas todo nutriente tem calorias. Então, o que você precisa focar? Você precisa focar no que existe de mais concentrado em nutriente numa quantidade de energia. Assim, então, eu tenho que escolher alimentos que tenham mais nutrientes por caloria do que outros. Porque tem muita gente comendo, e é por isso que engordou, alimentos pobres em nutrientes e ricos em calorias. E calorias, seu corpo está cheio. Vamos gastar esse estoque. Eu falo o seguinte, é como se seu corpo fosse um celular que está com 100% de bateria e você fica enfiando ele na tomada a cada 3 horas quando você está comendo. Entende? O que você precisa? É parar de enfiar ele na tomada. Quanto menos você recarregar de energia, né, mais você vai conseguir diminuir essa bateria, né, esse estoque. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ser eficiente na minha nutrição. Entregar para esse organismo nutrientes importantes nos alimentos mais concentrados nisso. Quais são? Os animais. Os animais são os que mais têm nutriente importante. Aminoácidos essenciais, essas que são as proteínas. Ácidos graxos essenciais, que são os ômegas. Vitaminas e minerais. E vitaminas e minerais em formatos que não competem entre si, que são melhores absorvíveis, no caso, então, tem uma maior biodisponibilidade, e que, além de absorvermos melhor, não tem toxinas presentes, não são agressivos para o nosso organismo. Beleza? Então, eu estou entregando tudo quando eu entrego carne para o meu organismo. Carne que eu falo, gente, são animais. Ok? Não estou especificando o boi. Animais comestíveis dentro da nossa cultura. E o animal inteiro. Pode ser do focinho ao rabo, né? Qualquer parte. Beleza. E aí, como que eu emagreço? Cara, você não está entregando para o teu corpo o que faz estímulo de armazenamento. Você vai comer menos vezes porque você está entregando o que ele precisa, então ele vai ficar mais tempo saciado. Além disso, eu não estou dando pico de insulina mais. Então, eu não tenho queda de glicose no sangue, que não me gera aquela urgência em comer. Então, eu tenho menos fome durante o dia por isso também. Então, se eu não tenho... eu estou saciada. Estou entregando para o meu corpo o que ele precisa para se manter funcionando. Eu vou comer menos vezes automaticamente, porque eu não estou tendo fome. E aí eu emagreço. Porque nesse intervalo grande, porque eu começo a comer menos vezes, não é comer pouco, é comer bem. E eu consigo dar um intervalo grande. Nesse intervalo, minha insulina cai, meu glucagon aumenta, as catecolaminas, eu consigo fazer lipólise e eu emagreço. Entende? Aí eu falo assim, você vai comer só quando tem fome. Ah, mas eu não sei quando eu tô com fome ou quando eu tô com vontade de comer. Se pergunte, eu comeria ovo agora? Ai, não,
ovo, não. Então você não está com fome. Então fica sem comer, vai beber uma água, vai se distrair, vai fazer outra coisa produtiva, sabe? Ocupa essa mente. Porque você está com um hábito ruim de belisco e com viciado, né? Que vicia esses alimentos refinados e cheios de açúcares, sal e gordura, que é uma combinação da indústria para fazer com que vocês não consigam comer um só. Tem que estar sempre, né, com um pacote inteiro, ou 2 pacotes, e buscar depois de novo, e querer ter sempre na prateleira. Cuidado com esses alimentos viciantes. O vício é difícil sair dele, a maioria não consegue, mas é um trabalho que você tem que fazer em prol dos benefícios próprios, né, de sua saúde, porque adoecem e as pessoas estão morrendo. Uma das doenças que mais matam hoje é a doença cardiovascular e está relacionada com a alimentação industrializada. Principalmente, né, os açúcares refinados e essa gordura ruim refinada também, que são os óleos vegetais, né? Então, acho que eu respondi. Super respondeu. E é impressionante de ver, né, a nossa missão aqui, né, de nós três, que é esse prazer de falar sobre essa estratégia, ao mesmo tempo o aperto no coração que dá, porque as pessoas, eu noto assim, quando elas são magras, elas acham que pode tudo, porque não tenho sobrepeso, eu sou abençoada, como de tudo, e aí ela chega para olhar para a saúde dela quando ela perdeu a saúde. Tem esse grupo de pessoas, ou grupo de pessoas insatisfeitas, porque já estão obesas, ela quer buscar, né, o corpo do sonho, para vestir a roupa que quer. E eu noto que o último lugar de tudo é a saúde. Quando a pessoa está numa idade já mais avançada, com um monte de sintomas, e diz, nossa, preciso fazer algo, porque eu já estou infartando, porque eu já estou com endometriose, porque eu já estou... Aí é aquele limite máximo, chega bem bagunçada. E é como você falou, André, a gente tem essa missão, mas ao mesmo tempo a gente sente necessidade de pessoas para conversar sobre isso, porque é mínima a parcela de pessoas no mundo, né, que se cuida e que se faz uma estratégia como essa carnívora, e poucas pessoas conseguem manter, porque até o lado contrário da manada colocam na cabeça das pessoas que há muita restrição, como você falou, né? Não é restrição, é você ter a sabedoria que você entendeu o que é que te nutre, o que é potente, e aí você dá prioridade ao que realmente vai trazer para você te entregar tudo o que você precisa. Né? Como Exatamente. a falou, não é proibição, é uma seleção, porque eu já compreendi o que meu corpo absorve e me nutre e o que é somente um prazer, né? Um momento que você escolhe ali fazer, mas não vai te entregar, né? Aminoácidos essenciais. Outra coisa que eu estou lembrando dessa pergunta que você fez em relação ao emagrecimento é o seguinte. Mas Andréia, eu faço carnívoro, mas eu não como tantas vezes. Eu faço 2 refeições ao dia, ou eu estou fazendo uma, e não consigo emagrecer. Muitas vezes é a quantidade de gordura. A pessoa está só comendo carne gorda, torresminho, linguicinha, entende? Ou na hora do preparo ela joga um monte de gordura, taca sempre creme de leite nas coisas, beliscando muito queijo, junto na refeição, botando muito lácteo, que também tem uma quantidade em relação aos alimentos vindos de origem animal. Os queijos, eles têm uma concentração alta de energia. Então, eles têm mais calorias por nutriente do que as outras, do que a carne, do que os ovos. Então, acaba fazendo com que a dieta fique muito calórica. Para algumas pessoas é importante, essas que não estão emagrecendo, comendo só porque escolheu produtos de origem animal, porque tem gente que só de botar numa carnívora ela vai emagrecer horrores, e já tem outras pessoas que vão, né, ir mais devagar. E aí você tem que entender o seguinte, você não tem que ficar se comparando com o coleguinha, você tem que se comparar consigo mesmo. Eu tenho dificuldade de emagrecer, e na hora que você bota essa pessoa que tem dificuldade de emagrecer em qualquer estratégia, vai demorar. Mas eu já fiz carnívora há uns 4 anos atrás, emagreci muito. É que dessa vez não está indo. 4 anos atrás você era uma pessoa, hoje você já é outra. Você fez
estímulos no teu organismo, talvez você tivesse mais massa muscular, talvez você estivesse dormindo melhor, talvez você não fosse tão estressado, sabe? Tem outros fatores que estão influenciando Você nesse falou tudo, processo de Andréa. emagrecimento. Estava só esperando você concluir para eu dizer isso. Porque quando eu faço uma anamnese, que eu converso um pouquinho com minhas alunas que estão assim, ai, estou travada, a balança não mexeu. Aí eu pergunto, nesses últimos 5 dias, qual foi o horário que você dormiu? Ah, eu varo à noite, eu durmo 1, 2 da manhã. Né? Qual é o treino que você faz durante a semana? Nenhum, não estou fazendo nada. Então as pessoas acham que a alimentação é muito sobre nossa saúde, sobre o nosso peso, mas eu noto que você, além de atleta, né, tem uma grande diferença. Você anda na natureza, você faz um remo, então tá lá aterrando com o pé na água. Tudo isso, gente, desinflama. Tudo isso compõe, é um combo. A vida saudável não é só o que come. O que O que come é aconteceu é o muito seguinte, importante, mas tem as outras partes que você vai criar uma rotina para uma vida inteira. Não é algo sobre 3 meses, 1 mês. É um estilo de vida mesmo. Eu vou me amar a ponto de fazer uma vida em onde eu tenha, sabe, aquela rotina que eu posso fabricar e elaborar ela e executar até meu último suspiro. Então não tem prazo, sabe? é que a Isso não gente acaba. Ela não vai parar de malhar em dezembro. Ela vai malhar até quando ela tiver vida. a gente se afastou muito do que é natural para a nossa espécie, né? O que a gente era? A gente vivia na natureza, comia quando tinha sucesso na caça, quando não tinha sucesso na caça, muitas vezes, dependendo da região onde a gente morava, não tinha muito acesso à vegetação, alguns lugares sim, tinha acesso, aí consumia quando conseguia coletar alguma coisa, mas assim, a gente vivia muito na sazonalidade, que hoje não existe mais isso, você vai encontrar a mesma fruta o ano inteiro, você consegue encontrar os mesmos vegetais o ano inteiro, então não tem mais sazonalidade. Então você, na época, tinha parte de você passar uma temporada com restrição, depois você achava uma fartura, engordava um pouco, mas a gente parou com isso, a gente está o tempo inteiro armazenando, o tempo inteiro fartura, o tempo inteiro. Você abriu a geladeira, tem comida. Você vai na casa de alguém, te oferecem comida. Você chega numa loja, tem um bolinho oferecendo um cafezinho. Você chega no consultório médico, é um potinho de biscoito. Até Você vai comprar um no presente. hospital tem pão, né, Andréia? Até no hospital. Comprar um presente para uma pessoa, eles colam um pirulito. Então, assim, é o tempo inteiro te dando energia, energia, energia. E você vai ver, né, nesses alimentos que têm facilidade de consumo, normalmente são pobres em nutrientes e ricos em energia. E ponto. Você não acha proteína fácil. Proteína é uma coisa muito difícil, porque você precisa manter temperatura. Ou você tem que manter gelado, ou você tem que manter quente. E as pessoas não conseguem transportar isso facilmente ou achar de forma facilitada em qualquer banquinha, qualquer esquina tem disponível. E não é barato também. Então, isso tudo dificulta. Só que dificulta para quem depende de belisco. Agora, para quem come menos vezes, dá para ela esperar. Na hora que ela chegar em casa, ela vai comer. Na hora que ela der o horário na empresa do almoço, ela vai comer. Então, ela acaba perdendo essa dependência, né, de comer, que as pessoas acham que tem que comer desde a hora que acorda até a hora que dorme. Não é que tem que. Às vezes ela depende disso mesmo, porque ela botou o corpo nesse modo, entende? De dependência de glicose mesmo. Mas assim, a outra pessoa perguntou aí, e para quem não precisa perder peso? Para quem não precisa perder peso, é seguir o instinto. A hora que der fome, come até saciar. Pode manter carnívoro se quiser, que não é o tema aqui hoje. Eu, por exemplo, eu não preciso perder peso. A minha dieta é animal-based. Ela não está hoje carnívora restrita. Eu faço carnívora restrita eventualmente. Esse ano eu fiz 6 meses de carnívora restrita. Fiquei sequinha, um percentual de gordura bem baixinho, mas continuei fazendo crossfit, competindo. Eu competi crossfit, eu competi remo, powerlifting, eu competi também, e tudo em carnívora. E a gente está entregando tudo que o corpo precisa, então não tem porquê. Outra coisa
eu não preciso emagrecer. Tá, você vai emagrecer, porque tem gente que fala assim, mas eu continuo emagrecendo. Se você continua emagrecendo é porque você ainda tem gordura. Senão você não está continuando a emagrecer. Eu É porque às vezes a digo pessoa... isso, André, no desafio. A pessoa diz, mas eu já estou muito magrinha. E aí, com o desafio, eu perdi 3 quilos. Estou preocupada porque eu estou pesando 48 quilos. Gente, você está desinflamando. Se ainda está aí dissolvendo alguma coisa, não é corpo. As pessoas têm isso na cabeça, eles querem se olhar e eles determinaram um número X, porque na mídia, na tabela, eu tenho tantos metros de altura, tenho que ter tanto peso e eu botei na cabeça isso. Isso é coisa, ó. Lembrei aqui. Em relação eu falei da dieta de 6 comer de 3 em 3 horas e a perda de massa muscular. Por que acontece? Eu esqueci de complementar. Por que acontece? Ela está comendo ali e ela depende da glicose chegando. Se a caloria da dieta está muito baixa, o corpo depende do que está chegando, o que ele vai fazer? Que ele não tem outra opção. Ele vai baixar o teu metabolismo. Por isso que dietas de restrição calórica severa, né? Você acaba diminuindo o teu metabolismo. Você vai gastar menos. E uma forma dele fazer esse gastar menos energia é dispensar um tecido que gasta muita energia, que é o músculo. Então, ele deixa o músculo embora. Então, muitas vezes, a pessoa está fazendo aquela dieta do HCG, que é uma dieta de 500 calorias, e ela perde muito peso, só que ela perde muito músculo. Eu atendi paciente meu que resolveu ir no médico, fazer essa dieta do HCG. A gente tinha várias avaliações físicas. Ele voltou, nós fizemos uma avaliação física de novo, ele perdeu 13 quilos. Os 13 quilos foram músculo. Ele não perdeu nem... Eu já fiz essa loucura. Nem um a grama gente de fica o couro e o osso, igual um maracujá. Sem Tá. músculo nenhum, fininha, mas é horrível. Flacidez imensa. E eu era desmaiando, assim, não tinha força para nada. 500 calorias por dia. Só ovo e alface. E aí, o que acontece? Numa dieta que você está comendo livremente, você não está passando fome, você está comendo quando tem fome, e até a saciedade, e o que teu corpo precisa, por que ele vai gastar músculo? Entende? Não tem porquê. Mas esses intervalos muito grandes. Eu faço 2 refeições ao dia, que eu queria explicar aquela hora sobre a minha alimentação. Eu faço 2 refeições ao dia e continuo com percentual de gordura baixo. Eu não estou emagrecendo mais. Para emagrecer mais, eu tenho que ser um pouco mais restrita. Mas assim, se eu já tenho 9% de gordura e eu quero ir para 7%, é lógico que eu preciso fazer o que eu não estou fazendo. Porque o que eu faço me mantém em 9%. Entende? Então, para o atleta, a gente vai só selecionando mais a dieta para que o resultado venha. Porque você quer ir além do que é o normal para o teu organismo. Tá? Então, é outra coisa. A gente está falando do processo de emagrecimento para quem tem reserva. Para quem tem reserva, ele vai continuar emagrecendo enquanto tem reserva. Se ela está ficando muito fina, é porque ela não tem músculo. Então, não está sobrando corpo, porque não tem músculo. Porque você tem que ter 2 tecidos ali. Você tem gordura e tem proteína, que é, né, a parte muscular. Se a gordura está baixando, né, é porque você tem reserva de gordura ainda. O músculo, ele vai se manter. Porque você está dando o que precisa para o músculo estruturalmente se manter, que é as proteínas, e tem energia. Não existe na natureza proteína sem energia. Tá? Sempre tem uma gordura presente. Por mais que seja magra a carne, tem uma quantidade de gordura ali entre as fibras. Então, você está comendo proteína, energia e o músculo, né, e vitaminas minerais, né, que eu já tinha falado. Então, o músculo ele tem o que manter-se ali, né? Não tem por que ele usar músculo. Se ele precisar, se em algum momento seu corpo, vamos supor que chegasse a 0% de gordura, que isso não existe, e não tivesse mais gordura para perder, ele pode entrar no processo de usar músculo, mas aí isso é inanição, porque é a pessoa que está passando fome lá na Etiópia, né? Naqueles casos que você via aquelas criancinhas muito, sabe, magrinha, que não tem mais tecido muscular. Aí, por que aconteceu isso? Porque ela já tinha perdido toda a gordura do corpo, né?
mal parte, e aí ela começa a perder um tecido muscular. É na inanição. Pessoas que comem pelo menos uma vez por dia, ela não está em inanição. Ela está entregando nutrientes, ela está entregando aminoácidos, principalmente se for, né, proteína, está entregando aminoácidos, está entregando gordura. Então, você está conseguindo manter esse tecido muscular. Se ela fizer atividade física, ela pode até ganhar um músculo nesse processo, porque ela está fazendo estímulo. Entende? Então, não tem por que perder tecido muscular. Então, não tem perda de músculo, pode se hipertrofiar nessa estratégia. E a pessoa que não quer perder peso, ela tem uma liberdade maior. Porque ela não precisa ficar restringindo lácteos, que tem um monte de calorias. Ela não precisa ficar sempre vigiando se ela está com fome ou não está. Ela pode comer, às vezes, até sem fome, porque ela está com vontade. Me deu vontade de comer um torresminho, vou passar ali, vou comprar para mim. Sabe? Ela tem essa liberdade. Já a pessoa que emagrece, ela não tem. Enquanto ela tem objetivo, ela precisa controlar a quantidade de caloria que está ingerindo também. Apesar de ser animal, ela ainda tem que controlar a caloria. Eu preciso contar a caloria? Não, mas você precisa comer só com fome real. É isso. Não livremente. Ô, André, tem uma menina que perguntou, ela tem sarcopenia aos 58 anos, ela malha em casa e faz carnívora. Ela quer saber se isso é suficiente para ela restaurar a saúde dela. Olha, inicialmente, para uma pessoa sedentária, começar a treinar em casa. Porque se treinar em casa, gente, é o seguinte, não tem como responder, é bom ou não é? Por quê? Porque depende do que você tem em casa. Porque tem gente que tem um estúdio em casa, sabe? Com tudo. Então, eu falar que só porque é em casa, depende da disponibilidade que a pessoa tem de equipamento. Então, assim, normalmente, no Brasil, como a gente não tem essa cultura de ter na garagem da nossa casa um box de CrossFit, igual nos Estados Unidos muita gente tem, o que acontece? A gente precisa entender que os estímulos são limitados. Vai chegar um momento que esse músculo ele não tem mais estímulo. Ele se adaptou ao que está sendo passado. Ele vai só se manter. Porque o músculo é o seguinte, ele responde ao estímulo. Está precisando de músculo, ele cresce. Parou de precisar, ele vai embora. É um tecido dá muito trabalho de manter. Tanto é que, se você ficar acamado muito tempo, vai embora todo o seu músculo. Você não está contraindo. O processo de contração faz que o músculo entenda, né? O corpo entenda que você está precisando do músculo para contrair, para fazer movimento. Para você levantar, para você sentar, para você andar, para você se abaixar. Tudo isso, você está fazendo movimento e o corpo está entendendo que você está precisando fazer essas coisas. E vai manter a quantidade de músculo para isso. Okay? Eu fiz um estímulo diferente e eu estou fazendo sistematicamente todo dia. Opa, tá fazendo uma nova exigência. Eu preciso me adaptar para essa exigência. Então, ele vai crescer músculo para esse estímulo. Mas aí pronto, me adaptei e eu continuo ali. Se eu quero que cresça mais, eu preciso fazer mais estímulo. Ou seja, intensificar isso aqui. Eu preciso exigir desse novo músculo que está ali. Já não é o suficiente essa carga. Ele está ali se mantendo com aquela carga. Eu preciso de mais estímulo para que ele cresça de novo. Mais estímulo para que ele vai bater no momento na sua genética. Geneticamente você não cresce mais do que isso. Mas quase ninguém chega nesse ponto. Porque o treino tem que ser muito intenso. Tem que ser dedicado, tem que ser sempre, sabe? Tem que chegar próximo da fadiga ou até a fadiga. E a maioria, psicologicamente, não consegue. O professor mandou fazer até 12, 10, 11, 12. Parei. Falei, tá, mas se você se esforçar, você conseguiria fazer 13, 14, 15? Sim. Mas ele mandou fazer até 12. Eu falei, mas até 12 repetições máximas. No máximo 12. Se você está fazendo 12 porque ele mandou, aquela carga ali não está suficiente para você. Você tem que fazer no máximo, você fazer 10 e tentar fazer 11 e não conseguir. Ou tentar fazer 12 e não conseguir. É isso. Só que as pessoas, elas não treinam nessa intensidade e elas querem ter músculo. Exatamente. Eu notei total diferença. Na pandemia, eu precisei comprar uns pezinhos, me virar em casa. No inverno também, eu curto fazer em casa.
porque eu moro em sítio e tal, o deslocamento é desafiador. Mas esse mês voltei para a academia porque a gente nota claramente que chega num limite de que aquilo não está fazendo mais do efeito que a gente deseja. E na academia tem isso, o acompanhamento, os pesos variados, o olhar Também, do o personal. É fato de outra você ter coisa. um equipamento que você está protegendo sua lombar, você está protegendo a parte mecânica do movimento. Você consegue botar muito mais carga. Por exemplo, você vai fazer um agachamento no Smith, você consegue botar muito mais carga que você ter que tirar a barra do chão, colocar ela nas costas para você fazer um agachamento. Só de tirar a barra do chão e botar nas costas, você já está limitando o peso que você vai fazer. Às vezes sua perna aguenta agachar com muito mais, só que esse peso que você consegue muito mais com a perna, você não consegue tirar do chão. Ele tem que ter um rack. A pessoa não tem um rack em casa, onde ela vai botar um suporte, onde ela vai botar essa barra. Então isso já está limitando o quanto ela poderia estar estimulando dessas coxas aí de estarem hipertrofiando, né? De quantidade de carga que ela poderia fazer. E a mecânica, às vezes a pessoa ela treina sozinha, ela acha que está certo, ela está criando muito mais lesão do que fazendo estímulo de músculo, porque ela está fazendo um movimento errado, ela vai se machucar, e às vezes ela não vai no limite porque ela não tem uma pessoa para acompanhar. E aí esse peso cair pode, né, é perigoso. Então, tem muita coisa que o treinar em casa vai fazendo com que esse estímulo não seja suficiente. Então, ela vai chegar, o ideal é que ela ou contrate alguém que ajude ela em casa e com o tempo ela ir comprando mais peso, mais equipamento, mais coisas para ajudar. Mas vai chegar no momento que não tem como, você não vai montar uma academia em casa. Não tem como comparar os estímulos que você tem de variedade de equipamento e dentro da academia e o suporte que você tem ali. A gente estava falando isso, Mi. Muito. Chegar lá, tem uma música, tem as pessoas, tem todo o ambiente que molda o nosso comportamento. Você vai até meio que, hoje não estou muito afim, mas quando você pisa lá, parece que sobe um negócio, uma energia. Eu me identifico demais, assim, com fazer na academia com relação a essa energia. E você vai muito mais longe. No meu caso, eu sinto muito Também, isso. porque assim, tem gente que gosta de treinar sozinho. Não sei. Eu sou uma pessoa que gosta de treinar em grupo, eu sou do CrossFit. E tem gente que gosta de ir lá e fazer o treino dela. Tem a ficha que o professor preparou para ela, ela vai lá e treina sozinha. Ela vai para um cantinho e faz tudo o que ela tem que fazer ali. Esse tipo de pessoa até vai bem em casa sozinha, às vezes. Mas com certeza você, né, seria melhor para você fazer esse treino na academia por outros estímulos. Já tem gente que não queria porque não gosta de se expor, de botar uma roupa justa, né? Que você vai para academia, você normalmente é uma roupa justa. Uma roupa justa, onde vai expor esse corpo, então ela não vai se sentir bem. Tem todo um processo. Eu, por exemplo, nos meus grupos de emagrecimento, toda vez que a gente começava um grupo, a coisa que eu menos estimulava, não exigia das pessoas, é que elas treinassem também. Por que não? Porque é muita mudança já, só alimentação. A pessoa, às vezes, ela não consegue nem só alimentação, imagina botar mais coisa para ela fazer. Vai fazer um ground, vai dormir cedo, vai fazer meditação, sabe? Ela não vai dar conta, ela não consegue nem a dieta. Então, assim, vamos mudar uma coisa primeiro, porque de tudo, uma das coisas mais poderosas que tem é a dieta. Porque é a tua composição, teu corpo é composto pelo que você come. Tá? E aí, se você bota o seu corpo exatamente o combustível que ele usa, né? Ele vai... Opa! Meu outro telefone ouvindo que a Siri se metendo na minha conversa. Se você bota o seu corpo para usar exatamente o combustível que ele precisa, ele vai rodar uma máquina, sabe? Ele vai na melhor capacidade dele, ele vai ficar ótimo, sabe? E aí você para com as agressões, as coisas, ele responde bem. Então você tem que entender que a alimentação é um peso bem grande. E quando a pessoa ela começa a comer certo, o alimento específico para a espécie, e esse corpo começa a responder com melhora da qualidade do sono, mais disposição, mais energia.
ela começa a ver o mundo melhor. Ela começa a ver resultado, principalmente as estratégias de baixo carboidrato, que são muito rápidas em resultado. Ela começa a se ver melhor. Não tem nada mais motivador para uma pessoa do que ver os resultados aparecendo. E aí, então, ela motivada por ela estar fazendo e ela ter resultado, ela vai se sentir mais dedicada, ela vai se dedicar mais, porque, lógico, se eu estou fazendo um negócio que está dando certo, por que eu vou parar? Entendi. Então, ela começa a dizer não com mais convicção. Ela passa a querer cuidar dos outros setores também. Aí ela começa a falar assim, ai, eu estou me sentindo muito melhor, acho que eu posso ir para academia agora. Entende? É uma cascada, é como um dominó. Então, você mexeu na primeira peça, calma, vai, as outras peças vão vir depois. Então, eu nunca exigi, porque é automático. Quando eu fazia grupo que era consecutivo, teve um tipo de grupo que eu fazia antigamente, que eram de 3 meses, porque eu ensinava todas as estratégias e a gente ia mudando mês a mês. Então, esse grupo que ficava comigo por mais tempo, lá para frente eu percebia que eles começavam a me perguntar. E, o que você acha de eu fazer tal coisa? Sei lá, pilates, ou entrar na academia, ou não sei o quê. Sabe? O interesse vai vir. Então, não exija tanta mudança para uma pessoa, porque só mudar a dieta já não é só, é muita coisa já. E é a base, e é o principal. Geralmente, quando a pessoa quer fazer tudo de uma vez, ela acaba não conseguindo fazer nada. A gente pega muita gente assim, que entra no nosso grupo e quer fazer tudo e chega pra gente e fala assim, eu quero trocar meu filtro, eu não quero mais usar shampoo, eu não quero mais não sei o quê. Aí eu chego assim e falo assim, mas você já limpou a sua dieta primeiro? Você começou a fazer o básico? O básico. Mesmo que você pega a pessoa que quer suplementar, mas não está comendo bosta, sabe? Até as panelas, eles se preocupam. Qual é a panela ideal? Gente, você não está panela, e quer trocar tudo. Trocar a vida. Panela é o de menos, gente. Panela é o de menos. Aí se preocupa com a airfry, porque ouviu falar que a airfry faz mal. Gente, otimista. Você não faz sua carne, não faz nem carne. Cria aderência, né? Cria aderência com uma proteína. Quando você tiver com isso natural na sua vida, você começa a ir para outros lugares. As coisas acontecem automaticamente depois. Então, assim, não é fácil, mas é possível. Várias pessoas conseguem. Para umas é mais difícil do que outras, principalmente para as pessoas que são muito dependentes de açúcar, de glicose. Às vezes a pessoa fala assim, mas nem como coisa doce, eu gosto de coisa salgada. Mas você vai ver, é tudo refinado, é salgadinho, feito com trigo, pastel, essas coisas assim. Pizza, hambúrguer. Então, na verdade, gente, todo o carboidrato que a gente ingere, ele precisa ser quebrado para ser absorvido. Então, na menor molécula possível, que é a glicose. A maior parte é glicose. Tem frutose, tem galactose, mas a maior parte é glicose. Essa glicose é glicose em qualquer alimento. É lógico que o impacto, às vezes, para o nosso organismo é diferente, porque tem glicose que vem associada com nutrientes, que são os alimentos naturais íntegros, sem ter processamento, e tem glicose que vem desassociada dessas coisas, que não tem nutrientes junto. Quando tem, é um ou outro adicionado quimicamente pela indústria, só para dizer que tem, e mesmo assim não é absorvido direito, vai embora no cocô e a gente acaba não tendo essa absorção. Compete com outro nutriente. Então, assim, foca no que é essencial, come quando tem fome, sai desse processo de dependência de glicose, que teu corpo vai responder maravilhosamente bem. As primeiras semanas podem ser difíceis para algumas pessoas, mas é um processo de cura, gente, de cura, que seu corpo estava em um processo de adoecimento e ele vai mudar a chave. E para isso tem que ter paciência, você tem que se amar. Você tem que se amar ao ponto de falar não para você mesmo, entende? Não, isso é para o seu bem, sabe? E
não dependa das pessoas para te ajudarem. A maioria a maioria não faz nem por elas mesmas, vai fazer por você, gente. E ainda critica que você tá fazendo, né? Tipo assim, é muito engraçado. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas ficam incomodadas de elas não estarem conseguindo fazer e você sim. Então, o que ela vai fazer? Ela vai puxar você para o nível dela, para ela não se sentir ruim com isso. Então, assim, continua sendo igual a mim, não muda não, porque quando você muda, eu vejo que eu sou incapaz. Então, fica igual a mim para a gente ficar amigo ainda, entende? Mais ou menos isso, porque incomoda, é inconsciente. Às vezes a pessoa não faz isso porque ela é má, porque ela é invejosa, porque ela é traiçoeira. Não, gente, é inconsciente. Ela se sente mal, então ela fala assim, ai, pra quê? É só um pedaço, é só hoje. Ai, mas não é possível, você tá ficando neurótica. Foda-se. Entende? É você, é sua vida, é teu corpo. Quem vive aí dentro desse templo é você. E vai viver... A gente tem umas histórias assim, porque quando a pessoa começa a fazer carnívora, tal, principalmente, né, e ela consegue desinchar, e aí ela fica bonita, aí a pessoa, aí tipo assim, alguém não vê aquela pessoa tem uns 3 meses, é quando vê, fala, nossa, como você tá linda, que cabelo bonito, não sei o que, a pessoa fala assim, estou comendo só carne, nossa, você é louca, você vai morrer, não faz isso não, você vai ficar... tem muito disso também. Tipo assim, não precisa nem ser carnívoro, só de você falar assim, tirei carboidrato. Não, você vai perder músculo, hein? Igual mesmo, você vai no médico. Se você falar que você está fazendo low carb, tem muitos que vão falar assim, não, mas você melhorou a glicemia, você estava quase diabético, melhorou. Você estava com gordura visceral, não tem mais. Você estava com inflamação para tudo que é lá no teu corpo, reclamando de dor, de insônia, de não sei o quê, tomando 7, 5 medicamentos. Acaba tudo. Aí, de repente, você não está tomando medicamento mais, você está acordando melhor, você está disposto, você está treinando, você está mais bonito, você emagreceu horrores, as taxas melhoraram todas, você não tem mais gordura no lugar que não devia, né? Aí o médico fala assim, o que você fez? Aí você fala, eu restringi o carboidrato. O quê? Não, mas seu corpo não pode viver sem carboidrato. Como não? Ele está muito melhor sem, por que eu tenho que comer essa... Pior é os médicos falando isso. Tem carboidrato, tá treinando, tá vivendo assim. Pois é. E aí, por exemplo, tem recomendações dietéticas diárias, eu acho que é isso. RDI, recomendação dietética, acho que é isso. Alguma coisa assim. Eu já esqueci, gente, é na parte dos nossos estudos. Que é lá onde fala assim, quanto de vitamina C que você tem que comer por dia, quanto de vitamina D, quanto de ferro, sabe, as recomendações. Na média, na população, para adultos, para crianças. Lá tem uma página que fala sobre carboidratos. E aí fala o seguinte, que a necessidade de carboidrato para o ser humano viver é 0. Necessidade de consumo. Mas carboidrato não é essencial, glicose não é importante, o cérebro não precisa de glicose. Sim, é super importante. É tão importante que nosso corpo mesmo produz. A gente não depende da alimentação. Então, assim, e é sob demanda, porque tem gente que fala assim, mas vai comer muita proteína, já fiquei sabendo que proteína pode virar glicose. Ok, vira glicose. Tanto é que a pessoa que está fazendo carnívora, de onde vem a glicose no corpo dela? Dos aminoácidos da dieta, né? Do glicerol, que está quebrando ali o triglicerídeo. Então, ele consegue fazer glicose no fígado através dessas fontes. Não é do meu músculo, é da proteína da dieta. Se está precisando de mais, ele vai pedir mais. Pedir como? Aumentando o seu apetite, você vai comer uma quantidade maior. Ponto. É isso. E aí, o que acontece? Essa necessidade de glicose, né, que as pessoas falam, ela não é exagerada. Tipo, quando você está no modo fat burner, a necessidade de glicose diminui tanto é que minha glicemia baixa para 40, 50,
que a preferência do corpo passa a ser gordura. Então, a maior parte do corpo está usando ácidos graxos, está usando corpos cetônicos, algumas partes ainda usam glicose, como o cérebro passa a usar só 20%. E poupar glicose. Tem até uma fase na dieta low carb, que a pessoa passa a fazer dieta baixa carboidrato, que a glicemia dela passa a ficar um pouco mais alta. Mas eu não estou comendo carboidrato, por que minha glicemia aumentou? É porque está sobrando glicose, ele está poupando essa glicose. É uma fase de transição, até ele ajustar isso. E aí ele vai produzir glicose sob demanda. Eu uso menos glicose, eu produzo menos glicose. Então, não está virando um monte de glicose vindo desses aminoácidos, entende? Quanto mais aminoácidos eu como, mais proteína eu como, mais glicose eu produzo. Não, ele não tem por que ele ficar usando proteína para transformar em glicose sem necessidade. Ele vai usar proteína para a estrutura, para o que ele precisa. Ah, mas se eu estiver comendo excesso de proteína? Não existe excesso de proteína. Não existe. A gente até hoje não tem evidência de excesso de proteína. Até com bodybuilders, fisiculturistas, usando 4,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal, não teve prejuízo nenhum em nenhum órgão, e nada no nosso organismo. Gente, o Henrique Altran, que maravilhoso, que eu tanto admiro, um professor aqui, que honra. Seja muito bem-vindo, doutor Henrique. Então, e aí a necessidade de proteína no organismo não é essa que também é recomendada, que é 0,8 gramas. Bife tamanho de uma palma da mão. É a palma da mão. Muito pouquinho, é muito pouquinho. Por isso que as pessoas têm fome o tempo inteiro, porque não está entregando nutriente. Aminoácidos são essenciais, a gente pode consumir até a saciedade. Tanto é, olha só, gente, quando a gente vai numa churrascaria rodízio, que a gente come lá aquele montão de carne, aí sai de lá, nossa, quase nada. Porque, né, tô pagando. A pessoa quer comer até não aguentar mais. Ela vai para casa, ela se deixar naturalmente, ela não tem fome mais naquele dia. Fome não, ela pode ter vontade de comer alguma coisa, principalmente coisa doce, né? Porque ela já tem o hábito, mas fome ela não tem naquele mesmo dia. No outro dia ela vai de novo, e no outro dia de novo. Ela vai diminuir automaticamente a quantidade que ela está comendo na churrascaria, porque sacia muito. E o corpo vai entendendo que ele não tem por que ficar consumindo uma quantidade alta, sendo que ele não está em falta, sabe? Ele sabe que todo dia está sendo entregue para ele o que ele precisa. Então, ele começa a saciar. Fala assim, opa, deu. Opa, deu. Você não consegue comer um volume grande todos os dias. Então, ele acaba equilibrando isso. Entende? Teve uma... Mi, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta para ela que fizeram ontem na minha caixinha. Tem uma amiga que ela tá com um filho, adolescente, né? Pedra no rim. E aí o menino e essa minha amiga, ela é carnívora, estrita praticamente, mas não conseguiu levar muito a família e tal, né? O menino tá com pedra no rim, foi ele no Google, e depois eu fui no Google também. É engraçado que no site do Albert Einstein, pedra no rim é causado por sal e proteína. Eles falam no site do Albert Einstein. E o menino falou pra mãe, eu não vou comer carne mais. E não sei o que, mas a mãe falou pra ele, mas você ficou com pedra no rim porque você come tanta carne assim? Não, o menino se enche de leite e tal, não sei o que. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão que você falou do excesso de proteína, que isso não existe, né? E assim, as pessoas associam muito rim com proteína. Ai, então, para formar uma pedra, você tem que ter substâncias que formam esses cristais, né? Que o oxalato é um dos maiores causadores aí de formação de pedras. E não é na proteína que eles estão nos vegetais. Então, tem que ter cuidado. A pessoa que toma muito suco verde, que tem, né, nas folhas muito oxalato, você está consumindo uma concentração muito alta e pode formar. O problema é o seguinte, é que é mais fácil você formar cálculo vindo dos vegetais, né? Que todo carboidrato vem do mundo vegetal. Nenhum é do mundo animal. A gente consome
a alimentação humana é mundo animal e mundo vegetal. Nós somos onívoros, né? Os vegetais e os animais. E o carbo está aqui, no mundo vegetal. Normalmente, excessos de dieta com muita parte dos vegetais pode estar causando E o próprio mais leite também, né? Que tem oxalato de cálcio. Não pode ser comum também essa concentração. leite, muito Leite difícil. Mas derivado. assim, muita gente usa alimentos que vêm com substâncias que podem ajudar nessa formação, mas normalmente são produtos industrializados, não são os animais. Carne, proteína não forma esse tipo de cristais que vão fazer a formação de pedras. Outra coisa que, aproveitando que você está falando disso, é a tal da vesícula biliar, né? Que a gente tem, é um lugar que a gente armazena a bile. E a bile é tipo um detergente concentrado. A gente produz bile no fígado e manda para a vesícula para armazenar e lá fica concentrado, porque na hora que a gente come gordura, a vesícula ela solta ali um pouquinho daquela detergente. Assim que a gordura está saindo do estômago, na parte inicial do intestino, tem um buraquinho ali que vai liberando essa bile para que a gordura que está vindo da dieta é o mesmo processo do detergente. Ele tem que emulsificar. Ele precisa fazer com que as moléculas de gordura se tornem menorzinhas e solúveis em água, para que a gente consiga fazer absorção. Ou, na hora que a gente jogar a água, varra aquela gordura do utensílio que a gente está lavando. Entende? Então, ele vem como um detergente, diminuindo o tamanho das partículas e para que elas carreguem no ambiente líquido que nosso corpo, né, roda na água e não na gordura. Então, para que fique solúvel em água. E aí você consegue absorver essas partículas menores de gordura. Então, ela é importante para o processo da digestão da gordura. O que acontece? As pessoas que comem low fat, porque elas acreditam que a carne engorda ou faz mal, né, diminuir a quantidade, porque a gordura boa da dieta vem associada à proteína, que é o mundo animal, beleza? Existem algumas gorduras boas vegetais, mas são poucas. E aí, quando você está comendo, a gente diminui a quantidade de carne que está comendo, porque faz mal para o coração, porque não sei o quê, porque falaram isso, falaram aquilo, que ovo não pode, que ovo aumenta o colesterol. Você diminui a quantidade de gordura da dieta automaticamente por diminuir essas proteínas. E aí você fica com fome, porque não está entregando nutriente, come mais do mundo vegetal, com pouco nutriente, cheio de energia e baixa em gordura. Aí você não está entregando gordura, essa bile fica presa ali e ela começa a se concentrar cada vez mais até formar pedrinhas. Entupir aqueles canais por onde essa bile precisava passar para chegar lá na digestão. Então, se está comendo pouca gordura, não está tendo utilização, a bile acaba se concentrando, formando pedras, e aí a pessoa chega no momento que ela tem que tirar a vesícula porque está cheia de pedra. Então, é falta de gordura na dieta. Oi, entendeu? Perguntam muito para mim para cá. Eu não tenho vesícula, posso fazer carnívora? Como é que eu vou, né, trabalhar essas gorduras e tal? Muita gente pergunta isso. Então, o que acontece? Aí, como você não tem mais o lugar de armazenar, porque tirou a vesícula, o fígado precisa produzir sob demanda. Só que ele se adapta a um padrão. Se você é uma pessoa que está comendo low fat vários dias, é seu padrão, de repente vai para uma feijoada, teu corpo vai, não consegue produzir esse monte de bile de uma hora para outra, se ele não tem um padrão, tá? Tá sempre produzindo uma quantidade ali que ele está acostumado. E de repente chega aquele monte de gordura, ele não consegue produzir o suficiente, então não digere essa gordura de forma eficiente. Essa gordura não vai ser absorvida, vai passar direto, vai para uma parte do nosso intestino que vai atrair água, vai dar dor de barriga. Vai fazer uma osmose
ali com aquela gordura e vai dar dor de barriga. Vai ganhar uma diarreia, vai ganhar uma diarreia. Isso. E aí, o que acontece? Se você mantém um padrão, no início, você vem com a dieta mais baixa em gordura, até teu fígado, né, começar a entender que ele não tem mais lugar de armazenar, ele precisa estar produzindo sob demanda, e você vai aumentando a gordura da dieta gradualmente. Mas, assim, se você é uma pessoa que está precisando emagrecer, não aumenta demais essa gordura também, não. É só assim, é comer a gordura que está na carne, mas você não precisa só escolher carne gorda. Você pode escolher um patinho, né, um peito de frango, mas também, às vezes, a coxa, a sobrecoxa. Focar um pouco mais nas carnes magras enquanto você tem muita gordura para perder. E aí, depois que você perdeu gordura, no processo de manutenção, você pode ter uma liberdade maior com essa gordura na dieta, porque não é ela que vai te engordar. Mas ela, quando você restringe ela um pouco, você está ajudando no processo de emagrecimento. Queimar ela. Você queima a gordura dormindo. Andréa, outro item, assim, que a gente já está com o horário bem avançado, mas, assim, que é uma pergunta que foi muito repetitiva por eles. Primeiro, que eles ficam insistindo, né? O que é que eu preciso suplementar? Porque dizem que carnívora não é completa. Eu sempre digo, gente, carnívora é completa. Mas acha que precisa de uma vitamina C, que precisa colocar algo, fica, sabe? E sobre colesterol também, que é outra coisa, que eles, eu comecei carnívora, meu colesterol aumentou. Aumentou, estou preocupada. Com isso, porque eu fui ao médico, meu médico pediu para usar a tal da estatina para resolver isso. Eu digo, gente, não precisa tomar estatina. Pois é, em relação a ter os nutrientes, tem tudo na carne, né? Os vegetais você só usa se você gosta de ter uma dieta mais variada e se você não tem um intestino que está problemático. Teria estar fraca. Até os vegetais você vai precisar limitar para que não tenha agressão, porque todo vegetal tem um processo de agressão. Os vegetais não gostariam de ser consumidos. Eles não são igual aos animais que se defendem com garras, unhas, com as patas, né? Correr ou se defender. Então, eles precisam ter produzem substâncias químicas que fazem defender esses vegetais do consumo de outros animais, insetos, essas coisas. Então, eles têm oxalato, fitato, né? Essas substâncias que são produzidos pela própria planta para defesa. Ela tem um processo de agressão, mas é pouquinho e bom para a maioria das pessoas que não tem problemas, porque gera uma resposta antioxidante no nosso organismo. Beleza. Só que algumas pessoas com processo... A bateria está fraca. Gente, se eu cair... Calma. Esse processo, eu vou até para outro lugar, gente. Eu consegui continuar falando com vocês. Se esse processo tiver muito inflamado, todo esse trato gastrointestinal, o que acontece? Você vai precisar restringir até os vegetais. E a dieta carnívora é uma estratégia muito interessante para quem tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que está tudo inflamado e precisa consumir coisas que não são agressivas, porque ela não tem nada de agressão ali. Então, super rico em nutriente, melhor biodisponível, os nutrientes que existem nele. Por exemplo, vão comer feijão porque é rico em ferro. 80% do feijão vai embora no cocô. Então não adianta eu comer feijão. Ele não é fonte de ferro para mim. Ele é fonte de ferro para o meu, cocôzinho, que é o adubo. Está cheio de ferro se eu ficar comendo feijão. Mas o ferro da carne, por exemplo, é bem melhor absorvido. Então a gente consegue aproveitar. Então, melhor absorção, sem fatores antinutricionais, sem agressão nenhuma, sem toxinas presentes. Então, é uma dieta concentrada nos nutrientes importantes, nos essenciais. E como carboidrato dos 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, é o que não precisamos ingerir, então não faz falta, porque se não precisa, né? Que a gente não precisa, não faz falta. Então, nutritiva. A outra parte da pergunta era sobre o colesterol. Ok,
se você está com colesterol muito, muito, muito fora da curva, porque o colesterol normal do ser humano não é esse de laboratório. Esse laboratório ele foi inventado, não tem pesquisa mostrando, para que a gente vendesse mais estatinas, ok? Porque falaram que o colesterol que ajudava a entupir. Primeiro que a formação de uma placa de ateroma começa por um processo inflamatório, e não porque tem muito colesterol circulando. Você pode ter colesterol baixo e ter uma placa de ateroma fechando a tua artéria e infartar sem ter colesterol alto na tua vida, nunca, sem ter tido. Mas o processo inflamatório é causado pela alimentação industrializada, principalmente quem está comendo muito carboidrato, porque aumenta a resistência insulínica. Quem tem resistência insulínica, normalmente tem o corpo, as artérias inflamadas. E aí o processo de inflamação causa uma irritação na parede da artéria e algumas coisas são atraídas para ali para tentar tratar essa inflamação. Uma delas é o colesterol, mas só o colesterol pequeno, partícula pequena de LDL, porque tem a densa LDL tamanho maior que não tem nada a ver com a aterosclerose. Essa partícula pequenininha aumenta com o consumo de carboidrato. Outra coisa é que o que vai além de colesterol para essa placa, formando essa placa de ateroma, é cálcio. Ninguém fala para você parar de comer cálcio. Colágeno, ninguém fala para você parar de comer colágeno. Também está ali na placa de ateroma. Células de defesa, células brancas, células de defesa. Tem sim, várias substâncias que vão para ali para poder fazer, tentar diminuir aquele incêndio que foi causado ali. E aí, com isso, aglomera tudo ali e forma uma placa de ateroma. E vai fechando a artéria por baixo da primeira camada de célula. Não é superficial ali, agarrou gordura na parede. Não existe isso. Foi a indústria que fazia aquelas propagandas falando que a gente tinha que deixar de comer banho e manteiga porque entupia a pia da nossa cozinha e entupia nossas artérias do mesmo jeito. Isso não existe, gente. Não existe. Não se aglomera um monte de gordura. Primeiro que a gordura não passeia sozinha na nossa artéria, nas nossas veias. Elas têm que estar ligadas a uma proteína, que é chamada de lipoproteínas, por isso. Porque tem gordura e proteína. Uns têm mais gordura, outros têm mais proteína, mas cada um tem sua função. Por isso, por essa formação delas, elas têm funções diferentes. Uma para levar para o fígado, outra para levar para os tecidos. E todas são boas, só essa pequenininha de LDL, que é ruim porque ela tem uma tendência oxidativa e é ela que passa nessa camada de célula ali da parede da artéria e consegue penetrar lá no processo inflamatório. Mas isso tudo ia ser evitado se não tivesse inflamação. E o que evita a inflamação? Evitar comer o que não foi feito para a nossa espécie, que são os alimentos modernos, produtos alimentícios comestíveis. Então, se você ficar em alimentos naturais, né? Não, e é o que eu falo sempre, Andréia. A gente que é carnívoro estrito, as pessoas acham que a gente é louco, que a gente é muito restritivo, não sei o quê. Eu falo, gente, não precisa ser nem carnívoro estrito. Se você tirar as piores coisas, você pode comer um aipim, você pode comer uma fruta que seja. Agora não come o pãozinho do embalado ali, do não sei o quê. Não corta essas coisas, industrializados, doce, açúcar mesmo, tal. Fica com o açougue e a feira. Pronto. Açougue e a feira. Pronto. Eu falo açougue, peixaria e feira. Você, assim, o que você não tem, quanto menos você consumir alimentos que estão cheios de ingredientes, né, quanto maior a lista de ingredientes, pior para você. E ainda, você vai ler essas listas de ingredientes, às vezes tem substâncias que você não sabe nem o que são. E você acha normal. Assim, você acha normal a pessoa comer um pão que tem 15 ingredientes, mas se você acha estranho uma pessoa comer pele de porco. Exatamente. Olha que mundo invertido. Então, assim, não faz sentido mais essas coisas. A gente precisa resgatar nossos antepassados e comer dentro da nossa realidade hoje o que for mais natural. É lógico que algumas pessoas vão precisar dar uma restringida maior nas fontes de carboidrato, mesmo naturais, por causa do que ela causou naquele organismo, o quanto ele está quebrado, não está funcionando direito. E a outras pessoas vão precisar ter uma liberdade maior em relação a isso. Qualquer vegetal, sabe? E às vezes até os animais, essa pessoa não está digerindo direito porque o extrato gastrointestinal está todo problemático. Sim. Muitos anos tomando
omeprazol, esses prazóis da vida, então não faz digestão. Então, você precisa da acidez do estômago para fazer processo digestivo. É natural nós ter o estômago ácido. E se o estômago tiver menos ácido, que é com o uso de antiácidos, né? Ele não vai digerir. Não digere, não absorve. Não absorve embora ferro, não absorve B12, vai tudo embora também, né? Sim. E aí, Mi? É isso. Aqui, minha mãe, ela tá falando aqui pra gente porque o colesterol dela sempre foi baixinho e ela teve parto. Hoje a estratégia que resolveu, que ela conseguiu destravar peso, que ela acabou com refluxo, hernia de hiato, tudo isso ela se regulou, foi com estratégia carnívora, nenhuma outra. Pois é como a Andrea falou e é o que a gente fala aqui todo dia. Gente, tudo é válido. Se você sai do mundo da carbolândia, dos industrializados, passa para uma low carb, você mudou de nível, você sente melhora, vai para uma cetogênica, como a Andrea falou, ela já achava que estava no máximo. E aí conheceu a carnívora, ela, uau, eu ainda melhorei ainda mais. Eu sempre digo que são níveis, cada um vai no que dá conta, e quando você se adapta àquilo, você consegue dar um passo a mais. Né? O doutor Cláudio Brasil ele diz que a carnívora é a Ferrari da coisa. Exatamente, exatamente. Outra coisa em relação ao colesterol é o seguinte, ele é essencial para a nossa vida. Tanto é que a maior parte do colesterol que a gente tem no organismo, a gente que produz. Ele é muito importante. Tanto é que nossos hormônios sexuais são produzidos a partir de colesterol. Nossa ativação de vitamina D é a partir de colesterol. A gente precisa do colesterol para fazer nossas membranas celulares. A gente precisa de colesterol para várias coisas no nosso organismo, inclusive a bile, que faz a digestão da nossa gordura. Então, assim, N coisas no nosso organismo precisam de colesterol para ele funcionar perfeitamente. Por que isso ia fazer mal para a gente? É que a alimentação industrializada fez com que a gente causasse problemas no nosso organismo e que um desses problemas, né, causasse a atração de um tipo de colesterol que também é aumentado por essa alimentação para uma região e desenvolvesse aqui um problema e por acaso eles foram analisar aquela placa e nela tinha colesterol e botaram a culpa no colesterol, mas não foi ele que causou. É a mesma coisa que eu falar que porque todo incêndio tem bombeiro, a culpa do incêndio é o bombeiro. Entende? Inclusive, o colesterol estava lá para tentar salvar pessoas também. Né, André? Vicia a população, cria o problema para criar a solução que não soluciona, que aí é o médico, estatina, exame, só gerando lucro. Tem uma frase que eu adoro, que fala assim, não queira ser a pessoa com colesterol mais baixo do cemitério. Eu adoro essa frase, porque as pessoas, quem está morrendo aí, fizeram um estudo aí recente, mais de 80 pessoas infartadas, ou que morreram, ou que não, estavam com colesterol baixo ou normal. O que eles consideram normal. Mais de 50% das pessoas que morrem hoje do coração não têm o colesterol alto. É incrível, é incrível. Onde, normal para baixo. Sim, André, para fechar, queria fazer a última observação, queria a sua opinião sobre, porque é outro item que a gente é muito perguntado, sobre essa questão que viralizou aí um monte de post, indicando que as pessoas não comessem frango, não comessem porco, porque os hormônios, o ômega 3 versus o ômega 6. Hormônio. Como, gente, se nutram, fazem como que gosta. Hormônio, gente, é caro. Não se usa hormônio nos animais. Primeiro que é proibido. Segundo que é caro. Se tivesse que botar hormônio em cada frango, cada boi, é uma fortuna. Não tem condições. A carne, o frango ia ser muito mais caro do que ele é hoje. E outra coisa, tem legislação, é proibido. Está sempre fazendo inspeção. Se detectar, ele tem que pegar aquele lote e descartar. Tanto é que antibiótico, quando é dado no animal, porque tem que dar, porque senão ele fica cheio de doença, né? A gente também não toma antibiótico. Aquele antibiótico ele tem uma vida útil no nosso organismo. Tem que esperar ele ir embora para poder abater o animal para a gente consumir. Porque se detectar antibiótico na carne do animal abatido, eles têm que dispensar aquele lote inteiro. Então, assim, é prejuízo pro produtor. Ele não tem por que fazer isso, entende?
isso tudo tem uma inspeção muito grande. É lógico que se pessoas... existe de tudo no planeta, né? Alguém pode estar fazendo uso dentro de algum lugar que é muito precário, que não tem inspeção nenhuma, mas isso aí é problema de quem está lá fazendo aquele negócio. Não existe isso em qualquer carne que você vai comprar por aqui. Tudo tem inspeção. Outra coisa que eu queria falar em relação a isso, tem um antibiótico, sobre o hormônio. Então, assim, esquece isso, gente. Não tem nada disso, não. Deixa. Não, esses dias aí uma amiga... Não, esses dias aí uma amiga questionou isso, e essa é uma pergunta muito comum. Mas o hormônio da carne? E é engraçado que o Google, ele só mente. Mas se você perguntar lá no Google, carne tem hormônio? Ele vai te responder na hora. Não pode, vai te dar todas as explicações, né? Aí eu falei assim, engraçado, a pessoa tá com uma dorzinha de garganta, amoxicilina, tá com uma dor de cabeça, Neosaldina, toma todas as vacinas possíveis, paracetamol, assim, e questiona que no boi tem hormônio. É igual, por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa vem reclamar que tá comendo perguntar, preocupado, quantos ovos eu posso comer no dia? Mas ela não tá nem aí para saber quantos biscoito Oreo ela pode comer no dia. Né? Na hora de comer biscoito Oreo, taca o bicho para dentro. Então, assim... cervejinha. Ninguém pergunta quantos copos, sorvete. A gente tem que filtrar muito, porque as pessoas estão malucas. E se a gente entrar na vibe, a gente enlouquece. Mas assim, tem que ter paciência, porque é o que a internet fomenta hoje, é isso. Essa confusão na cabeça das pessoas. Mas tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Então, assim, o mais simples possível. Então, recado geral para a gente fechar. Gente, comer o mais simples possível, mais natural, mais íntegro, que não tem um monte de ingrediente, que não tem embalagem, coisas que não precisam ter embalagem do tipo pacotinhos coloridos com lista de ingredientes. Então, assim, cenoura é cenoura, carne é carne, sabe? Alface é alface. Não tem aqueles números que às vezes eles não botam nem o nome, o número, ou conservantes, corantes, sabores artificiais, essas coisas. Açúcar e sal tem em todos os produtos. Nos salgados tem açúcar e nos doces tem sal. Eles fazem uma combinação, na indústria tem pessoas responsáveis para criar uma combinação de sal, açúcar e gordura, tal que é chamado de bliss point, que faça com que na hora que você consuma aquilo, te dê uma explosão uma sensação de prazer tão grande que você queira continuar comendo. Você não consegue comer uma batatinha chips. Você tem que comer o potinho todo. E ter vontade ainda de comer um segundo. Entende? Então, mais natural possível. Tentar resgatar, né, o fato de você se alimentar só por necessidade, que é só quando tem fome. E ter paciência, porque se você vem de uma alimentação muito industrializada por muito tempo, o corpo vai sentir e é só um processo de cura, gente. Pode piorar para depois melhorar. Ok? Eu acho que é isso. Maravilhoso. Deixa eu dar um tchau aqui, Mi. Obrigada, Andréia. Foi um prazer, assim, imenso falar com você. A gente acompanha sempre e aprende muito aí também. Obrigada aí por você estar aqui. Foi um sonho mesmo ter você aqui, né? A gente estava falando disso os últimos 20 dias, né, Mi? Eu consegui uma live, que ela aceitou, não sei o quê. Muito, muito obrigada. Mesmo, você é muito, muito, muito generosa. E, gente, obrigada aí por todos vocês aqui também, tá? A gente queria responder todas as perguntas, mas, né, a gente fez aqui um apanhado de coisas das mais importantes aqui que a gente poderia falar. Mi, obrigada. E obrigada, Andréia. Obrigadão mesmo. Nada. Foi incrível. Andréia, para você, toda uma honra, toda gratidão. O seu saber é incrível. Você acrescenta muito no nosso mundo, na nossa saúde. Não pare, viu? Tem que marcar outra live. Coloca essa voz aí, fale muito sobre isso. Eu te honro mesmo, te agradeço de coração, né? Tem pessoas que a gente, assim, quando eu consigo, né, uma live com pessoas assim tão incríveis como você,
é muito gratificante você pegar o seu tempo, né? Deixar de remar, de se cuidar para estar aqui conversando com a gente. 1 ano e Você é incrível. meio que eu não faço live, mais ou menos. Que linda! Gratidão, Deus abençoe, muita saúde, muita carne na sua vida e que você volte aí a falar sobre isso, que é muito gratificante. A gente sente, né, que a gente precisa muito falar sobre isso. As pessoas desejam, né, como a gente vê, a gente deseja o gelo, eu até coloquei ontem, mas a gente não quer encher a cuba. A gente quer ter saúde, quer ser magra, mas a gente não quer transformar, a gente não quer modificar o que a gente vem fazendo. É um grande desafio, né? Remar contra a maré. Mas, quando a gente vê pessoas como você que conseguiu, a gente vê que é possível. Então, gente, Já sei gratidão. até. Peraí, Mi. Já sei até o nosso tema da próxima live, que uma coisa que me marcou bastante na primeira live que eu assisti da Andréia no Bate-Papo Carnívoro, um ano e pouco, né, atrás, não sei se você fez, e ela falou muito do filho dela, de como que ela tratou essa coisa da alimentação, e você falou que mandava lanchinho para o seu filho, né? Vocês moram fora e tal. E é muito bacana porque a gente tem muitas mães que precisam dessas ideias e como proceder com isso e como fazer, sabe? Como mandar lanchinho, como mandar ovo para escola. Gente, tem que mandar um biscoito recheado para a escola. Não, às vezes você não precisa nem mandar, né? Se ele saiu de casa é alimentado, para que ele vai comer de novo na escola? E eu achei muito interessante que você falou bastante disso também. E eu queria falar sobre isso numa próxima A live gente também. pode. Porque... Podemos marcar outra. Muito obrigada. Beijo, gente. Gratidão, Obrigada. Ótima Beijo. semana para vocês. Vamos te liberar, Andréia. Tá bom. Até. Beijo. Beijo, gente. Obrigada.